9 de abril, são nulas de pleno direito. Portanto... Isso você que está falando. Né? Não, é a doutora Ângela que está falando, é uma decisão tomada pela presidente do Conselho. Eu quero dizer para você o seguinte, eu preciso ter conhecimento de tudo isso. Tá bom, eu vou falar com Eu, como advogado, assino, porque eu posso assinar sem Não precisa. Não precisa. Não precisa assinar, não precisa, doutor. O que aconteceu, Augusto? Fala pra gente aí. Cara, o conselho é soberano, é democracia corintiana, cara. Tem Você fala tanto em golpe, Augusto. O que foi isso daí que aconteceu hoje? golpe nenhum, foi o conselho que me colocou de volta. É só cumprir no estatuto, tem que cumprir o estatuto. A secretária que entrou, ela tem algum cargo importante? Ela tem esse poder para definir, tirar um presidente do Corinthians? Tem, ela foi eleita conselheira do Corinthians. Eleita. E ela define tudo, ela tira o presidente do Corinthians. Sim, ela tem autonomia, ela é presidente do conselho agora. O senhor que bateu tanto na tecla de golpe, Augusto. Não tem golpe. Pra onde você tá indo aí, Augusto? Sim, agora Quais são os próximos passos? eu tive ameaças, eu vou fazer meu boletim de ocorrência. Como você vê a situação, um choque em crédito no fundo social? Foi eles que provocaram, não foi nós. É uma vergonha. Você é o presidente hoje, Augusto? Sim, sou presidente eleito pelo conselho novamente. Amanhã está no jogo como presidente. Crise política, torcedores tentando invadir, crise política, caso de polícia, um presidente que foi impeachmentado, ou pelo menos iniciou o processo de impeachment, está afastado do cargo, tentando voltar, uma conselheira que assume o conselho deliberativo por conta própria e numa canetada reconduz o presidente impeachmentado, o presidente interino que está na sua sala trabalhando se sente coagido e afirma que não vai sair, não vai ter golpe. Que loucura! Esse é o resumo, mas vamos tentar entender o que aconteceu? Gente, às vésperas de um jogo super importante contra o Vitória, na Neoquímica Arena, dentro do seu estádio, um jogo em que o Corinthians pode ficar lá na parte de cima da tabela do Brasileiro, o primeiro confronto depois da eliminação na Sul-Americana, ou seja, uma resposta desses jogadores. E como é que esses jogadores, que a gente sabe, estão na concentração acompanhando todo esse movimento? O que vocês acham que está acontecendo nas conversas entre o Dorival Júnior, Fabinho Soldado, o grupo de jogadores, que tem que correr, representar uma instituição que hoje me parece completamente sem comando? É muito difícil a gente entender aqui o que está acontecendo em termos opinativos, porque eu sei que você aí do outro lado deve estar fazendo o seu juízo de valor sobre tudo que está acontecendo. Eu aqui tenho uma responsabilidade de tentar entender para não ferir suscetibilidades, nenhum aspecto jurídico, assim, enfim, tá complicado. Então vamos no fato, né? O que está acontecendo nesse momento? Sem tentar nomear, né? Porque existe uma acusação de uma tentativa de golpe pelo presidente do Conselho Deliberativo e pelo presidente atual interino, que é o Osmar Stabile. E existe um presidente, ou um ex-presidente, né, o Augusto Melo, que voltou e se diz presidente nesse momento. O que aconteceu foi que o Romeu Tuma Júnior, a gente já tinha falado sobre isso nos vídeos anteriores, ele sofreu um pedido de afastamento pela Comissão de Ética. O que é a Comissão de Ética? O Conselho Deliberativo, que é dos conselheiros lá, que inclusive foi lá que aconteceu o processo de impeachment do Augusto Melo, tem algumas comissões que cuida a Comissão de Ética, a Comissão de Justiça. Essas comissões, compostas por alguns conselheiros, elas têm o poder de fiscalizar tanto o conselho quanto o clube. Essa Comissão de Ética, ela sugeriu o afastamento do Romeu Tuma Júnior por entender que ele não estava sendo imparcial na condução das coisas do conselho, que ele estava sendo nocivo ao clube, que ele estava ferindo a credibilidade do clube com com esses processos de impeachment que vem desde o ano passado e tudo mais. A Comissão de Ética entendeu dessa maneira e em abril protocolou esse pedido. Só que para ocorrer o afastamento concreto do Tuma, precisa da aprovação dos conselheiros. E isso nunca aconteceu. Esse processo, esse pedido de afastamento do Tuma, lá em abril, ele foi só protocolado agora na sexta-feira por conta de um dos membros dessa comissão de ética, que foi o Mário Melo, um relator, ratificando. Só que o Mário Melo é digamos assim, é um membro da comissão de ética e aí, pelo afastamento do Romeu Tuma Júnior, teria que assumir o primeiro vice. Primeiro que o Tuma não reconhece esse afastamento, mas os caras lá entenderam que ele estava afastado. E aí o primeiro vice assumiria. Só que o primeiro vice, ele está afastado por uma licença médica. E aí nós estamos falando do Robertson Medeiros.
que teria que ser o presidente do conselho. Mas como ele está afastado, a Maria Ângela de Souza Ocampos, ela, como primeira secretária, assumiu. Assim, indiscriminadamente assumiu. Os bastidores do Corinthians seguem agitados. Na noite deste sábado, 31, torcedores do Timão invadiram a sede do Clube Paulista, no Parque São Jorge, após um suposto retorno de Augusto Melo ao poder. Uma aliada do dirigente teria assumido o conselho deliberativo e a confusão se instaurou, sendo necessária a presença da polícia militar para controlar o clima tenso no local. Membros da organizada Gaviões da Fiel foram convocados pelas redes sociais a se dirigirem ao Parque São Jorge. Cerca de 50 pessoas estavam no local e a sala foi esvaziada com a presença das forças de segurança. Augusto Melo estava na sede corintiana e alegou que segue como presidente do clube, já que um parecer da comissão de ética lhe garantiria tal posição. Por sua vez, Osmar Stabile, o presidente interino do Corinthians, alegou que foi vítima de invasão, cárcere privado e constrangimento com a presença de Melo na sala da presidência. A informação é do site ge.globo. O caso seguirá no DRAD, a Delegacia de Polícia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva, já que existem acusações de ambos os lados sobre os episódios registrados nesta noite de sábado. Augusto Melo, até a última ordem, segue afastado da presidência do Corinthians. A decisão foi tomada pelo Conselho Deliberativo na última segunda-feira, 26. Ele foi indiciado por furto, lavagem de dinheiro e associação criminosa pela Polícia Civil em investigação que apura irregularidades no contrato de patrocínio com a Vaidbet.